um exército de vencedores. Aliste-se já. Capítulo 6. Pedro Dong. Tema desta semana: o tempo em que vivemos e a volta do Senhor. Meta de hoje: leitura das páginas 83 a 88. A restauração e a consolação de Israel. O profeta Isaías fala sobre a restauração e a consolação na nação de Israel. Do capítulo 1 ao 39, o livro de Isaías trata principalmente de advertências, castigo e punição. O contexto histórico era o domínio dos assírios sobre Israel, mas já advertindo sobre o futuro domínio da Babilônia. Mas do capítulo 40 ao 55, o texto fala sobre a consolação de Israel. Por causa da desobediência e rebeldia de seu povo, Deus permitiu que ele fosse levado cativo, tanto para a Síria quanto para a Babilônia. Contudo, nesses capítulos, vemos sua promessa de restauração. O que está registrado nesses capítulos não apenas se refere aos exílios na Síria e Babilônia, mas também à última das 70 semanas descrita no livro de Daniel. Isso implica também nossa luta no tempo atual, que culminará no reino milenar e, por fim, na Nova Jerusalém, que é o cumprimento do plano eterno de Deus. No capítulo 40 de Isaías lemos: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o qual é tortuoso, será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Versículos do 1 ao 4. A concretização dessa profecia aconteceu com a vinda de João Batista, pois ele preparou o caminho para o Senhor. O versículo 5 prossegue: a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. A vinda do Senhor Jesus e sua morte indicam essa salvação, a consolação de Israel, que após a era da Igreja voltará a ter sua história contada no plano de Deus. A história do templo em Jerusalém. A vinda do Senhor está relacionada com o sinal que ele dá por meio do povo de Israel. A história do povo de Israel, por sua vez, está ligada à história do templo em Jerusalém. Tudo isso está relatado por meio da profecia das 70 semanas descrita no livro de Daniel. Vimos que na última semana de 7 anos, a história de Israel é retomada. A história de Israel e do templo também se liga com o lado representativo da realidade espiritual e celestial da qual a Igreja faz parte. Portanto, nós precisamos estar atentos também aos acontecimentos que envolvem o povo de Israel e a construção do templo em Jerusalém. Vejamos rapidamente a história do templo em Jerusalém para que tenhamos uma ideia de como tudo acontece e irá acontecer. Ver gráfico da página 85. A história do templo de Jerusalém. Por volta do ano 1000 a.C., foi construído o primeiro templo. Davi deu ordem para edificar o templo no ano 1015 a.C. 3 anos depois, a fundação desse primeiro templo, conhecido como Templo de Salomão,
foi lançada, ou seja, no ano 1012 a.C. O término da construção foi no ano 1005. Esse é o templo que eu chamo de Templo de Davi e de Salomão, porque Davi teve a visão e recebeu a ordem de Deus, recomendando a Salomão. Davi preparou toda a riqueza, todo o dinheiro, todo o material e também todo o pessoal, o sacerdócio, os levitas, os porteiros e etc. Isto é, ele preparou tudo para que o estabelecimento do templo fosse possível. Esse primeiro templo foi destruído no ano 586 a.C. por Nabucodonosor. Na figura abaixo da página 86, no recorte do diagrama, temos um detalhamento do período de 600 a 445 anos antes de Cristo. Nesse período, Daniel, juntamente com seus companheiros, foi levado para o cativeiro babilônico aproximadamente no ano 605 a.C., cerca de 19 anos antes da destruição do templo, ocorrida em 586 anos antes de Cristo. Em 538 anos antes de Cristo, houve o decreto do rei Ciro para reedificar o templo em Jerusalém, e em 516 anos antes de Cristo, o templo foi reconstruído. Isso corresponde aos 70 anos de cativeiro que Jeremias profetizou. Ao decretar a construção do templo, o rei Ciro permitiu que todos os judeus voltassem para Jerusalém. Do povo judeu voltaram aproximadamente 50 mil homens, sob a direção do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Apesar de reconstruírem o templo no ano 516 anos antes de Cristo, a cidade de Jerusalém ainda não havia sido reconstruída e os muros estavam todos destruídos. Não bastava apenas ter o templo reconstruído, era preciso proteção para que o povo pudesse morar e cuidar daquela cidade. Mesmo com o templo reconstruído, a cidade de Jerusalém ficou abandonada por 58 anos até que Esdra, no ano 458 anos antes de Cristo, retornou e restaurou o povo, o serviço sacerdotal, o livro da lei. Enfim, restaurou o ânimo espiritual do povo em Jerusalém. 13 anos depois de Esdras, Neemias foi quem recebeu a autorização do rei Artaxerxes I em seu 20º ano de reinado, para reconstruir os muros de Jerusalém e reconstruir a cidade de Jerusalém, o que ocorreu somente no ano 445 anos antes de Cristo. Depois disso, no ano 167 anos antes de Cristo, Antíoco IV Epifânio, que era um homem vil e mau, dominou o povo judeu e profanou o templo, colocando a estátua do deus pagão Zeus, que é o principal deus entre os deuses gregos. Esse rei dedicou os últimos anos de seu reinado somente para perseguir o povo judeu. Mas os macabeus tiveram vitória sobre ele, restauraram o templo e fizeram dele um forte, uma fortaleza para se defender da invasão de Pompeu. Contudo, no ano 63 anos antes de Cristo, Pompeu conseguiu destruir o segundo templo. Ver cronograma da página 87 do seu livro. Foi no ano 19 a.C. que Herodes resolveu restaurar o templo e o fez bem maior que o anterior. Herodes tinha um espírito de construtor, de engenheiro. Ele gostava de construir, mas não construiu o templo em dedicação a Deus. Ele o construiu para agradar o povo judeu, uma vez que era rei gentil, indumeu e não judeu. Ele queria fazer essa conciliação e construir um templo bonito. Foi esse templo bonito que os discípulos contemplaram nos tempos de Jesus. Mateus 24:1. 40 anos depois que Jesus profetizou sobre a destruição do templo, ela aconteceu pelo príncipe Tito, então general do Império Romano.
que não apenas destruiu o templo, mas também a cidade de Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra, com exceção de um muro deixado para memorial da destruição do povo judeu. Esse muro permanece até hoje e é conhecido como o Muro das Lamentações. O templo será reconstruído na última semana descrita no livro de Daniel, quando a história de Israel voltará a ser contada dentro do plano divino. Esses são, portanto, os detalhes que descrevem a história do templo em Jerusalém e sua relação com as 70 semanas de Daniel.